saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Estamos aqui no nosso culto Chave de Javi. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Então estamos aqui glorificando o nome do Senhor. E vocês estão sempre conosco, né, durante a semana. E quando nós estamos na igreja, vocês estão conosco. Estamos aqui já com o pastor Gilberto, Marcelo Bereda, todos glorificando a Deus. E nós estamos aqui para abençoar o nome de Deus. E nós vamos cantar um hino agora, mas nós queremos orar por você, principalmente você que vai entrar aqui no nosso culto e que não teve um encontro com Jesus. E ele diz que ele é a porta, e quem passa por ele recebe a salvação. Se você quer entrar pela porta chamada Jesus, a maior de todas as portas que nós podemos ter na nossa vida, porque existem outras, mas essa é a maior de todas. Então deixa Jesus entrar no seu coração e transformar a sua vida. Nós vamos orar agora em nome de Jesus Cristo. Pedimos a tua bênção, ó Pai, pedimos o teu poder sobre todos que estão conosco, e flui, Senhor, guardando os nossos lares, nossas igrejas, nosso país, abençoando essa nação, Pai, e que haja poder para libertar todos aqueles que não te conhecem. Em nome de Jesus, amém. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo sem. Vamos lá. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo sim. De eternidade a eternidade, tu és Deus, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus, tu és Deus. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo sim. De eternidade a eternidade, tu és Deus, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus, tu és Deus. De eternidade a eternidade, tu és Deus, tu és Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Hoje nós estaremos orando por você. Se você tem pedidos para a sua família, você pode botar aqui no comentário, daqui a pouco a gente lê e ora por você, não é? E esse é um culto que a gente louva a Deus, glorifica a Deus e ora a Deus, intercede pelas pessoas também, não é? A gente faz isso também no culto de intercessores reais toda quinta-feira. E assim nós vamos glorificando a Deus. Se você quiser nos acompanhar pelo YouTube, você pode entrar também lá no Ierave Internacional. O nome é esse. Você vai estar louvando a Deus lá também. Bem, Salmo 90, versículo 2. É o salmo que nós vamos nos basear para falar sobre fé. Fé. Este é um salmo de Moisés, que diz: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo sim. Só podia ser Moisés, né, para fazer uma declaração dessa, porque ele escreveu o livro de Gênesis, né, o Pentateuco,
Êxodo, Levítico, Deuteronômio, ele escreveu todos esses livros. Então ele, através de revelação, através de estudo, ele conhecia a origem de todas as coisas através daquilo que Deus deixou para o homem conhecer. E o coração de Moisés, então, estava cheio de graça, cheio de poder. E ele dizia, antes que os montes nascessem. Quando é que os montes nasceram? Às vezes eu olho as pedras aqui do Rio de Janeiro, pedras com 100, 200 metros de altura, até mais. Pedras esplêndidas, né? E eu vejo gozado, alguém criou aquela pedra. E aqui no Rio tem uma pedra, né, que ela tem um aspecto de pirâmide. E não foi homem nenhum que fez, foi Deus. É sensacional a criação de Deus na natureza. Os peixes antigos que estão aí no mar, né? O ar para nós respirarmos, a água para nós bebermos. Então, de eternidade a eternidade, Ele é Deus. Por quê? Porque antes de todas as coisas serem formadas, antigas, como um monte, como o mar, como a própria terra, como as estrelas, Deus já existia. E era neste Deus que Moisés colocou a sua fé. Quando ele estava numa dificuldade muito grande, e ele olhava para frente, depois de ter conseguido tirar o povo de Israel do Egito, não é? E agora ele estava sendo perseguido pelo exército de Faraó, porque Faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir. E Deus tinha dito para Faraó, deixa meu povo ir. E depois que ele finalmente deixou o povo ir, ter passado pela última praga, que foi a morte dos primogênitos, ele deixa o povo, ele se arrepende, não é? E resolve trazer o povo de volta. E agora Moisés está vendo aquela multidão com ele, de mais de 1 milhão de pessoas, está vendo o exército faraó vindo atrás, uma ribanceira de um lado, um povo meio estranho do outro e o mar na frente. O que ele ia fazer agora? Ele servia o Deus que criou os céus, criou a terra, criou todas as coisas, o Deus que tudo pode. Então ele foi apelar para Deus, falou sobre a sua situação. Mas o que acontece, irmãos, é que Deus vê a nossa fé, Deus vê a nossa atitude, Deus vê o nosso coração, Deus vê o que Ele coloca em nós através da sua palavra. E Deus já tinha dado a Moisés bastante experiência para ele saber o que fazer. E isso, irmãos, eu chamo fé experimental. Quando você tem experiência com Deus, quando você tem conhecimento, você amadurece. E aí você vai saber o que fazer pelo poder de Deus. Olha, ele tinha visto a sua vara se transformar em cobra, em serpente, e depois ele pegar aquela cobra e se transformar em vara. Ele tinha visto em outra ocasião a serpente que a sua vara transformou na presença de Faraó, comer as outras duas dos mágicos de Faraó. Ele tinha visto todas as pragas acontecerem e o livramento que Deus deu ao seu povo. Ele tinha visto uma série de coisas. Ele tinha visto a sarça ardente. Antes disso tudo, depois de 40 anos está no Egito, mais 40 no deserto. Agora ele tem uma experiência no Monte Horebe, e ali ele vê a sarça ardente, aquele arbusto que pegava fogo, mas não consumia o fogo não consumia aquele pequeno arbusto. E ele se aproximou, e aquela voz sai da sarça ardente e diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é lugar santo. E Moisés fez assim. E Moisés teve as primeiras experiências com Deus ali, experiências fortes. E depois de Moisés ter conversado um pouco com Deus, ele pergunta: mas tudo bem, eu vou lá falar com o faraó para libertar o povo, mas eu vou em nome de quem? Ele disse: tu vai no nome do Eu Sou. E o que Deus estava dizendo para Moisés? Eu sou aquilo que você precisa que eu seja. E agora ele está, tempos depois, diante do Mar Vermelho, e ele coloca ali a sua vara no chão, porque ele precisava que Deus se transformasse num abridor de mares. E sabe o que significa isso? Que quando você está numa dificuldade muito grande,
Pode ser que você esteja assim sem saída, mas Deus vai abrir o mar para você, se você tiver fé, se você crer, se você lembrar das experiências que você já teve com Ele e deixar Deus ser Deus na sua vida. Esse é um Deus poderoso, que pode fazer todas as coisas. Os irmãos observem que aqui, neste texto, ele simplesmente relata a força desse Deus. Antes que os montes nascessem ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E Moisés foi mais do que vitorioso. Se ele não entrou na terra prometida, talvez tenha sido por causa, lá no final da sua vida, da sua incredulidade ou da incredulidade do próprio povo. Mas o que era necessário era eles entenderem que a única coisa que Deus exige de nós para nós sermos vitoriosos até o final é a fé. Então, nesta noite, se você quer ser vitorioso, persevere na fé. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para as circunstâncias, não olhe para nada, olhe somente para Jesus. Olhe para Jesus, porque aquele eu sou se chama Jesus. Aquele eu sou, ele tem poder de transformar as coisas, ele pode todas as coisas. E aí os irmãos observem o seguinte: anos se passaram e aí nasce um menino chamado Davi, que não sabia que seria o rei, que não sabia que ia lutar com um gigante. Muitas vezes nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida daqui para frente. Mas qual é o segredo? É nós treinarmos a nossa fé no dia que se chama hoje. Esse é o segredo. Treinar a fé no dia que se chama hoje. Ora, Davi, ele era assim um pouco desprezado pelo seu pai. Existiam algumas razões que eu não vou falar aqui agora. Mas ele era um homem obediente, um rapaz obediente a seu pai, um rapaz que amava seus irmãos, um rapaz que tomava conta das ovelhas de seu pai. Davi era um trabalhador. Eu não sei por que as pessoas hoje acham que trabalho faz mal, né? Então, trabalho faz bem, trabalhar faz bem, estudar faz bem. Então, Davi, ele estava num trabalho difícil, um trabalho que era considerado um trabalho até humilhante, porque ele tomava conta de ovelhas. Os seus irmãos mais velhos eram soldados, eram homens valentes, eram homens altos, eram homens bonitos. Davi não era tão alto assim, mas era até bonito. E a palavra de Deus mostra isso. Era obediente. E nesse trabalho dele, cuidar das ovelhas, ele começou a exercer e a treinar a sua fé. Porque ele teve que lutar com o leão, teve que lutar com uma ursa e venceu tanto o leão quanto a ursa. Muitas vezes, irmãos, é claro, né, que lutar com um leão e com uma ursa não é uma coisa, ou com um urso não é uma coisa pequena, né? Não é uma coisa pequena. Tem até um campeão de luta, de artes marciais, que lutou com um urso quando era pequeno e ninguém nunca venceu ele. Ele se aposentou como campeão. Por quê? Porque lutar com o urso é uma senhora luta. Mas no caso de Davi, no treino de fé dele, ele não apenas lutou com o urso, mas ele matou o urso. Ele não apenas lutou com o leão, mas ele matou o leão. Às vezes nós falamos assim: eu mato um leão a cada dia. A minha filha pergunta assim para mim: quantos leões o papai matou hoje? Eu falo uns 3 ou 4. Porque na realidade, irmãos, cada um de nós temos dificuldades todo dia. Elas não vão desaparecer. A pessoa diz: eu vou me tornar crente para as dificuldades desaparecer. Pronto. Quando você se torna crente, você já recebe a primeira dificuldade dentro da sua própria família. Porque Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada, né? Então as pessoas começam a te tratar diferente no início, depois elas até te entendem. Mas você começa a dificuldade aí, as dificuldades sempre vão aparecer. Mas qual é o segredo? É você crer nesse Deus que é de eternidade em eternidade, nesse Deus que é poderoso, nesse Deus que é Jeová, nesse Deus que é o eterno. Davi, ele cria nesse Deus desde pequeno, apesar de todo o desprezo que ele passava.
E aí um dia o seu pai disse para ele: olha, meu filho, vai levar lá um pouco de queijo, um pouco de alimento lá para os seus irmãos, são soldados, estão lá numa batalha séria. E ele foi, prontamente foi. Mas quando ele chegou lá, qual foi o ambiente que ele viu? Um ambiente de medo. Era o exército, os filisteus de um lado, os exércitos de Israel do outro, em montes diferentes, e um vale, o vale da decisão, o vale da decisão. A proposta é: manda um valente daí, e nós temos o nosso valente aqui. O que vencer, venceu a guerra. E o tempo foi passando, e os irmãos de Davi não foram, e ninguém foi. O próprio rei não estava querendo ir, porque o cara era muito grande, 2,90 metros, 6 dedos no pé, só a ponta da lança pesava 7 quilos. Era um monstro, acostumado com guerra, acostumado a vencer. E aí chega aquele garoto, o Davi, vê a situação, pergunta qual era o prêmio para quem enfrentasse aquele homem, porque ele já olhou para o prêmio. E interessante que Deus não impediu que ele recebesse o prêmio. Falaram para ele qual era o prêmio, o irmão dele mais velho ficou até dizendo: Davi, Davi, que interesse é esse, Davi? Não, eu quero saber, porque eu vou enfrentar esse gigante. Olha, irmãos, quando as pessoas têm fé, elas não estão preocupadas com o tamanho da dificuldade, mas elas estão olhando para o tamanho do seu Deus. Não olhe para o tamanho da sua dificuldade no dia de hoje, olhe para o tamanho do teu Deus, porque Ele é de eternidade, a eternidade Ele é Deus, Ele é pré-existente, Ele é eternamente existente, e Ele entra nesse tempo linear que nós pertencemos para interferir na nossa vida, mas o que Ele quer ver é a nossa fé, é a nossa fé. E aí Davi recebe a proposta do rei, o rei ouve a história dele, e ele recebe a proposta do rei de enfrentar o gigante com as suas armaduras. Mas sabe, irmãos, nós não podemos usar as armaduras da incredulidade, visto que o rei tinha sido até então um homem incrédulo. Não use as armaduras da incredulidade, que elas vão te atrapalhar. Às vezes a incredulidade vem através de um conselho, vem através de uma ideia, vem através de um pensamento. Não fique preso às ideias, não fique preso ao pensamento, fique preso ao teu Deus. Olha para o teu Deus. O próprio Davi diz: eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Ele sabia que a solução dele não vinha da armadura do rei. Ele vai então usar a sua funda, estava acostumado como pastor usá-la. E o que isso me mostra? Que você deve usar o que está nas suas mãos. Quando você usa as armas que estão nas suas mãos, quando você usa as possibilidades que você tem nas mãos, você vai ser abençoado. Quando Jesus estava aqui na terra, Ele mandou que desse comida para a multidão que o acompanhou. Os discípulos olharam para a multidão, apesar de terem dinheiro, porque nem sempre o dinheiro resolve, não é verdade? Nem sempre o dinheiro resolve. O dinheiro não traz solução para a doença. Quem traz solução para a doença é Deus. O remédio que você toma, peça a Deus para abençoar. A vacina que você tomar, peça a Deus para abençoar, porque quem vai dar a solução é Deus. E aí eles estavam lá, falando, Jesus, falando com os seus discípulos: dá comida para esse povo. Olha, Jesus, é difícil, é muita gente, não tem, vamos dizer aqui, que se fosse hoje, não tem padaria, não tem supermercado, não tem nada. Aí Jesus: mas o que vocês têm nas mãos? Davi já sabia isso. E os discípulos de Jesus precisaram aprender isso, por quê? Porque Jesus estava treinando esses discípulos a exercerem a sua fé. O que vocês têm nas mãos? Aí eles acharam lá no meio da multidão um garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus começou a multiplicar o pão, os peixinhos, mandou botar todo mundo em ordem de 50 e 50, porque tinham mais de, só homens eram mais de 5.000, fora as mulheres e crianças, e alimentou todo mundo, e sobraram 12 cestos. Sabe, quando você tem algo nas suas mãos e você coloca nas mãos de Deus, você vai ver essa coisa multiplicar.
Às vezes as pessoas têm uma semente para dar para Deus, elas seguram a semente e dizem, não, essa semente é minha, é minha. Não, joga na terra de Deus, que Deus vai multiplicar as suas sementes, vai multiplicar as suas possibilidades, assim como multiplicou o pão, assim como aqueles discípulos depois tinham 12 cestos, um para cada discípulo, e ainda deram comida para o garoto, claro, né? Davi, irmão, já tinha esse sentimento por causa do treino que ele passou. Os pequenos problemas que você passa na vida, não reclame, glorifica a Deus que está te treinando para exercer a sua fé, para você pular de um degrau para o outro. E Davi pega 5 pedrinhas, né? Já profetizando que outros 4 gigantes seriam destruídos, porque 4 gigantes apareceram depois que ele se tornou rei, reconhecido. E ele, com uma pedra, enfrenta um gigante que disse que ia destruí-lo, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo outro. Ele, com uma pedra, enfrenta um gigante que tinha espada na mão, que tinha lança na mão, que tinha escudo, que tinha capacete, que tinha armadura, que tinha tudo. Mas ele, com uma pedra, foi em nome do Senhor e disse para o gigante: o Senhor é a guerra. Diga para a sua situação: o Senhor é a guerra. Diga para o momento difícil que você está passando: o Senhor é a guerra. Deixa Deus guerrear por você. E foi o que Davi fez. Porque olha, quando ele pegou aquela pedra e lançou, talvez a pedra pudesse fazer até curva, mas ela ia voltar e acertar na cabeça do gigante. Porque não era Davi que estava conduzindo aquela pedra, era o próprio Senhor que estava dando a vitória ao homem cheio de fé. Deus às vezes busca por pessoas assim, pessoas que estejam fechando a brecha. Basta um homem fechando a brecha que Deus começa a abençoar. E aqui no Brasil nós cremos que há milhares de pessoas que estão fechando a brecha através da oração, estão fechando a brecha através da intercessão, estão pedindo a Deus que abençoe a nação, que abençoe a família, que abençoe o trabalho, que abra a porta. Mas por quê? Porque estão treinados a falar com Deus. Há pessoas que às vezes estão dentro das igrejas, mas não estão treinadas a falar com Deus. Há pessoas às vezes que até leem a Bíblia, mas não estão treinadas a falar com Deus. Eu já vi casos assim, de pessoas passarem situações difíceis, o pastor perguntar: o irmão ou a irmã pensou em Deus nesse momento? A pessoa diz: não. Ué, tanto tempo na igreja, até cantando no coral, até sabendo todos os hinos de cor, mas na hora da dificuldade não pensa em Deus. Olha, irmãos, não é favor que você está prestando a Deus, não, é favor que você está prestando a você. Porque Deus disse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que tu não sabes. Você clama e Deus responde. Ele está disposto a ouvi-lo, Ele está disposto a abençoá-lo, assim como abençoou Moisés, assim como abençoou a Davi e assim como abençoou os discípulos de Cristo, que Cristo mostrou para eles o caminho. Antes eles estavam vendo Cristo multiplicar as possibilidades para trazer vida. Depois eles começaram a ser usados por Deus, a orar por pessoas a serem batizadas com o Espírito Santo, a orar por pessoas a serem curadas e libertas. E é isso que nós estamos pregando nesta noite. E se você está aí do outro lado, há pessoas aqui também que estão louvando a Deus essa noite. Amém? Não é só aí do outro lado não, a igreja não tem gente aqui. Servos de Deus sérios, família maravilhosa. Amém? Se você está do outro lado e quer deixar Deus ser Deus na sua vida, busque a sabedoria e faça como o versículo 12 desse mesmo salmo: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Será que ele está dizendo: hoje é o dia 1, amanhã é o dia 2, depois de amanhã é o dia 3, depois é o dia 4? Será que o salmista está falando isso? Não. Ele está falando: ensina-nos a viver os nossos dias, ensina-nos a estar numa ligação contigo nos nossos dias, ensina-nos a ser submissos à tua vontade, ensina-nos a ouvir a tua voz, ensina-nos a ser praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes, de tal maneira que alcancemos corações sábios, porque o coração sábio, irmãos, ele recebe vida, ele recebe graça, ele recebe poder e ele aumenta em fé. Se nessa noite você quer
deixar o poder de Deus fluir na sua vida, apenas creia. Nesse culto nós vamos orar por você agora, onde você estiver. Orar pelos pedidos de oração, se alguém colocou algum pedido aqui. E nós vamos deixar Deus ser Deus. Às vezes há mães que pedem assim: pastor, ora por mim, que meu filho está envolvido com drogas. Há outros que pedem oração porque a pessoa está tendo um problema qualquer de saúde. Então nós não sabemos qual é o problema que todos, cada um tem, mas nós sabemos que há um Deus que olha a todos igualmente e vê qual o coração está exercendo fé. Às vezes você tem que exercer fé por alguém. Por alguém. Às vezes a pessoa está tão cabisbaixa, assim, na situação que ela está passando. Ela está tão triste que ela não consegue fazer, como diz lá o livro Peregrino, olhar para cima. Não consegue ser como o salmista, olhar para além dos montes. Mas hoje Deus vai te abençoar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu tenho visto aqui na igreja acontecer, pessoas me procuram particularmente. A nossa igreja não tem muito hábito de vir à frente contar as suas bênçãos, mas às vezes as pessoas me procuram particularmente e dizem: olha, pastor, fui abençoado nisso e naquilo. E quem foi que deu a bênção? Foi Deus. Então nessa hora nós vamos orar. E se você ainda não tem a salvação, diga: Jesus, entra no meu coração e salva a minha vida. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui neste culto chamado Chave de Davi, sabendo que a porta que tu abres, ninguém fecha, a porta que tu fechas, ninguém abre. Sabendo, Senhor, que nós temos entradas de vitória para a nossa vida. Sabendo que tu és o caminho, a verdade e a vida. Sabendo que assim como tu foi com Abraão, Isaac e Jacó, tu és conosco também. Como tu foste com Moisés, tu és conosco também. Como foste com Davi, tu és conosco também. E sabendo que esse Cristo que nós servimos e amamos, que é o nosso Senhor, quando esteve aqui na terra, mostrou o caminho para desenvolver a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ele ensinou a palavra e ele fez com que eles treinassem a palavra e vivessem a palavra. Até Tomé, com toda a sua incredulidade, foi transformado pela palavra. Quando Jesus, depois de uma semana, chega diante dos discípulos e fala direto a Tomé: toca aqui, Tomé, toca aqui na ferida das minhas mãos e no meu lado, toca. E Tomé não precisou nem tocar, ele caiu de joelho e disse: Senhor meu e Deus meu. Porque a palavra de Jesus veio tão forte que a fé apareceu dentro dele. Eu peço que tu consoles aquele coração que está triste esta noite, por estar perdendo alguma coisa, ou não está conseguindo alcançar alguma coisa. E nesse momento em que há tantas famílias tristes também, eu peço consolo para essas famílias, ó Pai. Mas aquelas que estão lutando pela fé, alcança-as nessa hora. Alcança cada uma delas. Eu abençoo a minha família, abençoo a família que aqui está, Senhor. E que eles possam receber a unção, a todos que estão nos ouvindo. Que haja libertação para a tua honra e para a tua glória. Tudo isso nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer glória a Jesus. Onde você estiver, diga glória a Jesus, amém. Vocês sabem que aqui no nosso telefone a gente dá glória a Jesus com esse sinaizinho que tem aqui, né? Curtindo. Então dê glória a Jesus e deixa Deus ser Deus na sua vida, amém. Hoje nós agradecemos pelo esforço das Tezinhas, dos gêmeos, dos seus pais que estão aqui. Deus abençoe rico e poderosamente. E eu profetizo uma bênção especial para vocês. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agradecer a Deus por essa noite. Deus abençoe a todos. Quinta-feira, querendo Deus, estamos de volta. Ou aqui, ou na nossa casa, ou em outro lugar. Mas teremos nosso intercessores diários. E domingo, 9 da manhã, 10h30, 18 horas, temos o nosso culto celebrando a Deus, né? É o famoso celebrar a Cristo
Estamos aqui celebrando a Deus com a igreja em 3 momentos, visto esse momento que nós estamos vivendo no nosso país. Glorifica a Deus, amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pela ação do Teu Espírito. Guarda, Senhor, os nossos lares, as nossas igrejas, 1 e 2, com anjo de fogo e bombardeio, com os Teus arcanjos, ó Pai. Estou falando todo mal intencionado e glorifica o Teu nome em cada vida, Pai. E flui no Teu poder. Flui nos lares, Pai, que haja libertação, que haja glória, que haja força. Que haja força, em nome de Jesus Cristo. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ao único Deus, Salvador nosso, Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre, e todos digam, amém. Deus abençoe a vocês.